vídeo de hoje, fomos conhecer a famosa Ilha dos Porquinhos, que não era bem assim. Depois, o Duda precisou fazer manutenção no nosso dessalinizador para a gente não ficar sem água. Durante o dia tem feito mais ou menos 38 graus. Então imagina a estufa que tá lá dentro. Mas afinal, não é só de tempestades que vive a Joy. Bom dia, Graciazinha! Caiu da cama hoje por quê, Duda? Bom dia! Putz, a gente foi lá naqueles porquinhos da última vez e não dava pra parar, Joy. Então a gente resolveu acordar às 6 horas da manhã hoje. E 1h30 a gente tá lá no porquinho antes deles acordarem. E daí a gente vai conseguir ver os porquinhos. Antes os porquinhos e dos charters loucos, ó. Deixamos os charters loucos hoje tudo na fumaça pra trás. Estamos indo antes que eles. Ah, tchau, Itaca. Foi muito bom te rever até um dia. Quando partires em busca da tua Itaca, que o caminho seja longo, cheio de mares, ventos e descobertas. Itaca não te dará riquezas, mas sim a aventura, que tocará a tua alma infinita. E essa é a ilha de Itaca. Aqui no meinho nós temos a ancoragem mais abrigada da ilha. E lá no fundão, onde tem uns barcos, para mim é a pior ancoragem da ilha. Nós já dormimos lá e a Joy parecia um peão maluco à noite, girava 360 graus de um lado para o outro, com um vento, foi horrível. E logo ali na frente tá a Ilha dos Porquinhos, ó. São mais ou menos 10 milhas, umas 2 horinhas mais ou menos pra gente chegar. Parece tão pertinho, né? Mas tá super longe. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. Chegando à ancoragem, vamos ver se tá cheio hoje. Tchararam. 2, 3 barcos ancorados. Hoje vai dar, hein? We can spend all day in I'll put the TV in the room. Uhul! Conseguimos hoje, hein? Uau! Ancorados aqui na Praia dos Porquinhos. Só que cadê os porquinhos? Não tem um porquinho na praia, pessoal. Que sacanagem! E ó, vou falar maior pra vocês. Eu tinha guardado um monte de cascas de laranjas, de banana, que eu ia alimentar os bichinhos. Vocês sabem o que o Duda fez? Jogou fora. Vou chamar os animaizinhos agora. Bom, ancoramos aqui a 5 metros de profundidade. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barcos na baía. E acabou de chegar um mega iate, daí chegou a Joy. Jogamos a âncora e a gente vai ficar um pouquinho aqui e vai embora, porque daqui a pouco isso aqui se transforma num inferno. E não vale a pena o estresse. Então a gente vai jogar o botinho pra água e vai lá tentar chamar os porquinhos. Os filhotinhos. Ai, que fofinhos. Onde? Ai, meninos. Que bonitinhos. Ai. Ai. Que fofinhos. Tá vindo porquinhos de vários lugares. Você tem medo do porquinho? Eu? Ah. Eu não. Estou me comunicando até lá. Meu Deus! Ah, meu santo! Ai, que bonitinho! Ai, eu sério, eu tô com medo. Eles são bem agressivos. Olha esse grandão. É pau e porco, olha lá. Meu Deus, saiu briga agora. Dois lá são muito briguentos, tá doido? Eu tava pensando em descer na praia, porque os pequenininhos, eles são muito fofinhos.
Mas aí começou a sair porcos de todos os cantos ali. E eles estão brigando entre eles. Eu que não vou me meter lá no meio, não. Tá doido? Imagina só se eu tivesse trazido a comida. Ia ser o caos aí. Não ia ter comida para todos esses bichos. Olha quanto porquinho ali, ó. Olha, tem um porcão ali, ó. Que ele é tipo javali. Hoje já não valo mais. Como que era o negócio? Tá com medo do porco? O que você achou de ver o porco assim de perto? Ah, fofinhos, né? Mas eles são um pouquinho agressivos. Não sei, eu tenho medo. Porque o problema é que eu não tenho pra eu correr, né? Se ele derruba o botinho que é na água, eu não sei nadar. Olha lá, é briga de novo ali de porco. Quantos será que tem aí? Nossa, tem muitos, né? É. Mas qual que é a história desses porquinhos nessa ilha, hein? Então, a história é que alguém jogou os porquinhos aqui pra ver se eles conseguiam sobreviver aqui. E eles conseguiram, eles estão aí até hoje. Essa ilha é de uma família, então ela deixou todo mundo ancorar aqui e ver os porquinhos e tá tudo certo. Olha que bonitinho! Olha, ele tem uma faixa branca, parece que tá de shortinhos. Eu acho que aquela lá é a mãe, né? Porque o botinho chega perto, ela vem com tudo, né? É. Ah, com certeza, isso mesmo. Não entendo nada de porco, pessoal, mas eu acho que é isso. Ela tá protegendo as crias dela, né? Tá certo. Charters loucos já estão invadindo a ancoragem, ó. Já jogaram 2 em cima da Joy lá. Então a gente tá quase na hora de ir embora já. Você vai querer descer aí, ver os porquinhos? Vamos dar uma corridinha aí na praia pra ver se eles vêm tá? atrás. Aí, ó, agora vai ter briga. Até os pequenininhos estão brigando. Acho que é por isso que não tem ninguém na praia. Olha quem tá vindo aí. Ah, botinho, agora não é hora de você não pegar. Ó, nós descobrimos porque que aquele ali é agressivo, ó. Ele é um macho e lá dele tem 2 fêmeas, ó, que estão prenhas, tá com a barriga gigantesca, ó. Ele fica protegendo elas. Ó, faz 5 minutos que a gente saiu para ir até os porquinhos. Olha já como que ficou essa ancoragem. Cheia. Parecendo um corpo boiando. Afunda isso aqui, ó. Tem o porquinho vindo aí, ó, nadando. Ó, os porquinhos estão vindo lá no barco, eles estão dando comida para eles vão lá pertinho. Bem-vindos à casa de máquina da Joy. Hoje é dia de manutenção por aqui. E para ter certeza que tudo funciona muito bem aqui na Joy, a gente tem que fazer um pouquinho de manutenção preventiva todos os dias. E hoje é o dia do nosso Water Maker. Todos os meses eu dou uma olhadinha no filtro que nós temos ali e eu olho se ele está ficando escuro ou não. E nós temos aqui um dessalinador na Joy de 12 volts e 220 volts, que significa que eu posso utilizar ele ligado nas baterias, o que é muito útil para a gente. Assim, a gente não precisa ligar o gerador ou estar conectado numa tomada para funcionar em 220 volts. Ele faz 100 litros de água por hora e dá muita autonomia para a gente poder ficar aí no mar sem ficar indo para a marina ou colocando água nesses postos que a gente tem pelo caminho. Então hoje o que eu vou fazer? Eu vou trocar o filtro de água dele, porque ele vai começando a escurecer e ficar ruim, sabe? Então a gente vai pegar esse filtro novo que nós temos aqui, é um filtro de 5 microns, e ele é 5 microns por uma razão específica. Você pode usar 5 ou 20 microns, muita gente usa até 20 microns, mas o de 5 microns ele garante que ele filtra impurezas como, por exemplo, o limo, areia, que é super fininho. Olha só a cor que tá o filtro. Vou colocar outro do lado para você ter uma base de comparação
de um e de outro. Olha só, ele tá meio cinza, né? E a troca desse filtro não é um bicho de 7 cabeças, ele é bem fácil até. E ele é bem parecido nos outros dessalinizadores que a gente tem no mercado também. Então é simples, você vai fechar ali a água para ter certeza que não tem muita água ali caindo no porão. Utilizar uma baciazinha, porque sempre cai algum tipo de água por aqui. E essa água é uma água salgada, então não fica muito legal aqui na casa de máquinas. Daí eu removo o filtro, limpo a casinha dele ali fora e coloco o filtro novo e abro o registro de água novamente. Uma parte importante que eu aprendi com o tempo é sempre colocar um pouquinho de vaselina nessa parte que fecha em cima. A vaselina ela ajuda muito para prevenir essas pequenas vazões de água no filtro. E eu acho que não deve ter demorado uns 5 minutos para a gente poder fazer esse trabalho completo de troca de filtro aqui. Então agora a única coisa que eu preciso fazer é ligar aqui o dessalinizador e rodar ele. Como a gente está aqui numa ancoragem que a água não é muito boa, eu sempre dou uma checada se a água é bem transparente ou não, porque daí dessa forma a gente vem com menos impureza para dentro do dessalinizador e a qualidade da água ali no final fica bem melhor. Nossa primeira temporada aqui na Grécia, a gente achou que tinha sido o máximo, que tinha conhecido os lugares mais legais. E óbvio que a gente não conheceu nem a metade, né? Porque é gigantesca, principalmente essa área aqui das ilhas Jônicas. Tem muitas ancoragens legais. E essa dos porquinhos, eu lembro que o ano passado nós não viemos porque o tempo estava bem ruim aqui nessa região na época. Então nós descemos direto, acho que atravessamos o canal de Corinto e aí já fomos lá para as Sarônicas. Mas esse ano a gente está conhecendo tantos lugares novos aqui nessa região que é como se a gente tivesse chegado aqui agora. Ó, vou falar, essa ilha aqui dos porquinhos, a Tocos, é muito legal e é muito bonita. Só que o problema é que é muito cheia, é muito turística, né? Então você tem que ir cedinho para você conseguir ter um pouquinho de paz. Agora já tá começando a virar um inferninho, né? Então a gente vai subir âncora e vai para uma ilha aqui na frente que chama Castos. Tem umas ancoragens bem bonitas lá também que nós não conhecemos. Chegamos aqui na ilha de Castos. Castos é uma ilha bem pequenininha que tem aqui das Jônicas. Ela fica próximo do continente. E a ancoragem que é bem difícil porque ela é super funda e ela é cheia de Posedônia. Então a gente deu sorte que na hora que nós chegamos, os charters loucos estavam indo embora e nós conseguimos pegar um buraquinho que tinha areia, jogamos âncora, pegou de primeira, mas só tem que ficar de olho aqui porque o vento fica girando, então talvez a âncora dê uma agarradinha. Mas estamos aqui em Castos, mais uma ilha para Joy. Aí o Duda não ficou muito satisfeito com essa jogada da âncora, ele tá voando o drone, ó, para ver se tá tudo certo lá. Com drone é bem mais fácil você ver onde tem a Posedônia e onde tem areia. Eu acho que você jogou na areia. Se você jogou na Posedônia, a gente arrastou e foi pra areia, então tá tudo certo. Porque agarrou pra caramba, melhor, segurou pra caramba, foi ótimo. Aqui em Castos tem, não é uma marina, mas é um lugar que é abrigado, ó, que fica ali na frente, ó. Então os charters, eles jogam a âncora, amarram, acho que numa pedra que tem, e tem um pontão aqui, ó, também. Então eles já estão começando a chegar ali a 200 por hora, queimando tudo para pegar a vaga. Não, aqui ó, que eu falei da Posedônia, ó. Muita Posedônia, quase não tem areia. Tem só uns buraquinhos, ó. Nós jogamos hoje 44 metros de corrente, é bastante, para 9 metros de profundidade. Lá vai o Duda dar um check na âncora, porque a gente ficou vendo do drone, parece que tem muita pedra, né? Cuidado com esses charters loucos aí para não passar em cima de você. I'm still walking this road, on my knees they are ever so weak. I never thanked you for putting your faith on a bomb like me, yeah. And wherever you are. Nossa, tá longe a âncora, hein? 44 metros nós jogamos hoje. E aí, peixe, tá pra ficar aí de boa? Tranquilo. Assim, no fundo não é uma areia fofinha, é uma areia cheia de pedra, mas a âncora tá ali, dormindo, muita corrente, tá entre um pouco de Posedônia e areia, então tá tranquilo, se a gente virar, a gente só vai pra lá, mas tá longe ainda, tá tudo tranquilo. E não é só de manutenção que se vive um velejador, foram mais ou menos 3 horas e meia depois de trocar o filtro pra gente conseguir colocar muitos litros de água no nosso tanque. Vamos lá ver agora quanto que tá de porcentagem de água.
Lembrando que quando eu comecei a fazer água estava mais ou menos em 20%. Hora da verdade, vamos ver quantos porcentos de água nós temos aqui. 74%, significa que a gente tem uns 400 litros ali no tanque, que vai dar aproximadamente por uns 3 dias de banho, usando para lavar louça e assim por diante. Bom dia, Graciazinha, em alto estilo hoje. Tuga Ninja ativar! Eu vou colocar a pranchinha pra jogo hoje, vamos ver o que dá. E ela não me pega mais, então eu coloquei total proteção aqui, uma armação contra quedas, que possivelmente vai acontecer depois de tantos meses sem usar minha querida pranchinha, que tá ali, ó, esperando no sol. Você está muito lindo. Obrigado. Tenho até que regular o controle tudo de novo aqui, porque ele tem, sei lá, umas 20, 50 velocidades. Ó, tá funcionando. Então isso quer dizer que eu tô pronto. Divirta-se e não faça besteira. Valeu, tchau, até daqui a pouco. É legal isso aí, né? Mas dá um trabalhão. Meu Deus do céu. Mais uma noite na Graciazinha, a Joy brilhando mais que um diamante. A gente vai dar uma voltinha em volta dela para ver como que é a Joy de longe, porque a gente sempre tá dentro, né? Então vamos ver qual é a vista das pessoas. Eduardo soltando o botinho, entrando no botinho, acelerando o botinho. A Joy hoje tá modo charters loucos, porque quem faz isso é só os charters. Eles acendem todas as luzes, eles ligam o ar-condicionado, então fica aquela aguinha ali caindo do lado. Mas hoje a Joy tá igual, a gente tá aproveitando que tá muito calor aqui na Grécia. Durante o dia tem feito mais ou menos 38 graus. Então imagina a estufa que tá lá dentro. Essa baía que a gente tá é uma lagoa à noite, não tem nada de vento. Então você consegue ouvir o barzinho lá no fundo que tá tocando Mamma Mia, tocando Wilson Vai, sabe aquela música em português? Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, é do Wilson Vai. Agora a gente vai voltar pra Joy e vai dormir, né? A gente deixou o ar-condicionado ligado pra ficar geladinho e agora a gente vai apagar tudo e vai dormir. Porque amanhã é dia de se movimentar, meu povo. Já faz o quê? 4, 5 dias que a gente tá nessa baía aqui, como se não houvesse amanhã, mas amanhã a gente sai daqui.